queremos fazer uma homenagem Exatamente, né? ao rei do futebol. Ao grande Pelé, né? Que por muitos anos ele jogando, deu muitas alegrias pra gente. Edson Arantes do Nascimento, que o Pelé, infelizmente, ele faleceu nessa quinta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E ele foi considerado o maior jogador da história do esporte e estava lutando contra um tumor de cólon direto e tratava uma infecção respiratória, estando internado desde o dia 29 de novembro. E no início de 2022, o atleta do século foi diagnosticado com câncer no cólon e fazer quimioterapia para tratar a doença. Neste ano, uma série de exames apontou para a metástase iniciada no intestino, a comorbidade se espalhou para o fígado e pulmão. E o Pelé, sinceramente, definitivamente foi o melhor jogador do século mesmo. Ele teve exatamente 1.283 gols em 1.356 partidas e jogou entre Santos, New York Cosmos e pela seleção brasileira. Ele foi o único jogador da história que ganhou 3 Copas. Exatamente. André, o Pelé, ele foi um gênio do futebol. Sabe por quê? Porque o Edson Arantes do Nascimento, ele tem esse nome em homenagem a um dos maiores inventores da história, o estadunidense Thomas Edison. Exatamente. Que seu pai era muito fã, né? No entanto, o futuro rei do futebol era chamado de Dico na família. Exatamente. E ele teve uma origem, assim, qual foi a origem desse nome, o Pelé? Nos tempos do colégio, o Edson ganhou o apelido de Pelé por causa do seu grande ídolo, o goleiro Bilé, que jogava no Vasco da Gama, em São Lourenço. Ele pronunciava o nome do Argueiro de maneira errada, por isso o apelido pegou e a contragosto, lógico, do futuro rei. Mas já imaginou, toda vez a gente errar o nosso codinome, e aí as pessoas falam, olha o Pelé, olha o Pelé, olha o Pelé, e o Pelé vira o quê? Símbolo, né? Símbolo, né? Símbolo do rei do futebol. Você olha pro Messi, você olha para Mbappé, você olha para Ronaldo, para Romário, com todo respeito a eles que são craques, mas igual a Pelé, só o Pelé. Exatamente. Só o Pelé. Exatamente. E sobre a origem da pobreza dele, ele foi criado em Bauru, São Paulo, e para ajudar a família na pobreza, ele trabalhava em loja de chá. Enquanto isso, aprendia a jogar futebol sem ter bola adequada a outros equipamentos. Na verdade, Rodrigo, ele nasceu na região de Três Corações, na cidade de Três Corações, localizado no estado de Minas Gerais. E a CBF está querendo fazer uma homenagem a ele. Por exemplo, as três camisas da CBF que figuram no escudo da confederação, os 3 primeiros escudos eles estão querendo transformar em 3 corações em homenagem ao craque do nosso futebol, que deu todas as alegrias para a seleção. E ainda falando do Pelé, em 50, na final da Copa de 1950, o Brasil amargou uma derrota dolorida diante do Uruguai, mas o Pelé falou pro pai dele assim: pai, um dia eu vou ganhar essa Copa e vou trazer alegria para a população. E para a nossa população fez um dos golaços mais épico da história das Copas do Mundo. Ele com apenas 17 anos. 17 anos fez um golaço na final da Copa de 58 contra a Suécia, na Copa no mesmo país, que foi realizado no mesmo país, e encantou o mundo, chorou, mas foi um choro da felicidade, do alívio, porque era a realização de um sonho de criança dele. Exatamente. De criança que ele queria a realização para o pai dele, para a família dele, e ganhou a Copa de 62. E na Copa de 62, Rodrigo, ele fez uma boa Copa, fez 2 gols, mas infelizmente ele se machucou. E ele viu a maior parte da Copa na arquibancada. E em 70 e 66 ele infelizmente não pôde realizar uma boa Copa. Ele foi muito caçado, ele saiu da Copa lesionado e o Brasil caiu da primeira fase. Mas em 1970 ele reinou absoluto. Ele fez parte do Esquadrão do Tri, né? O famoso Esquadrão do Tri. E ganhou o nosso tricampeonato, né? Além do Pelé, tinha o Carlos Alberto Torres, o Capita, né? O capitão do Tri, o Jéssica Cantia de Ouro, o Rivelino, grandes craques que enfeitaram o nosso futebol, que engrandeceram ainda mais o nosso futebol, e principalmente o Pelé, que foi um craque de bola, e o craque de bola trouxe muitas alegrias, ganhou 2 Libertadores com o Santos, 2 campeonatos mundiais,
5 vezes campeão brasileiro, 3 Copas do Mundo, o único jogador da história que ganhou 3 Copas do Mundo. Passou dos 1.000 gols em 1969 contra o Vasco no Maracanã. Olha que privilégio o Maracanã teve, né? O templo do futebol, um dos maiores estádios do mundo, teve esse privilégio de contemplar o 1000º gol desse craque Pelé, que vai fazer muita falta, né, Rodrigo? Vai fazer muita falta. E serve de inspiração, né, André? Porque ele começou ali muito jovem, lá pelos 13 anos de idade, já estava ganhando seus primeiros títulos, aí com 17 anos já estava na seleção brasileira. Isso significa, pessoal, que quando você tem um sonho na sua vida, você menino, você criança hoje, que talvez não tenha conhecido de fato a história do Pelé, saiba que no nosso país sempre existiram grandes personalidades e grandes motivos de inspiração, né? Embora todo o resto pareça que está dando errado, mas a gente sempre tem um motivo para acreditar que o futuro vai ser melhor. Pelé transformou o futebol não só no nosso país, mas no mundo todo. Inteiro. Craques de todo o mundo fazem referência ao Pelé como o rei do futebol, porque tudo que se faz hoje, o Pelé já fez. Exatamente. E ele completa em vários regimes: cabeceio, drible, finalizações. E no final da carreira dele, ele jogou no New York Cosmos. E ele revolucionou o futebol naquele país, Rodrigo. Ele revolucionou o futebol daquele país, o futebol, porque antes do Pelé jogar nos Estados Unidos, quem era os Estados Unidos no futebol, no cenário do futebol? Quem era? Exatamente. Então, praticamente, foi a contratação do Pelé jogando no New York Cosmos, foi a vitória do futebol americano, que apresentou o futebol americano para o mundo. O Pelé também é um ídolo do New York Cosmos, né? Inclusive, quando na Copa de 1994, quando o Pelé está com a gravata dos Estados Unidos, foi para homenagear esse povo que acolheu ele, da mesma forma que o povo brasileiro acolheu ele. E nunca vou me esquecer daquela imagem dele, do Galvão, gritando: é tetra, é tetra! O Pelé comemorando com o Carlos, com Arnaldo César Coelho, que era o árbitro como de arbitragem, o Galvão Bueno, que era que narrava com o coração, que continua narrando ainda, né? E foi uma imagem inesquecível, né? Porque ficou na história. O Pelé, que tantas alegrias deu para o Brasil, pôde vivenciar essa alegria assistindo lá, comentando com o Galvão Bueno, e até falou uma coisa: tinha que ser nosso esse tetra, porque se fosse na França não teria tanto esse sabor que está tendo agora. Foi palavras dele na época, quando o Brasil ganhou o tetra em 1994. Então, o Pelé não só representou um ídolo para o nosso país, como para o mundo inteiro também. E até que para quem não gosta de futebol, como muitas pessoas conhecem, sabe quem é o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, bom, se você conhece Edson Arantes do Nascimento, sim. Bom, se alguém falar isso, não, eu não conheço esse cara. Então, se eu falar Pelé, quem não conhece Pelé, né, cara? O rei do futebol, o rei das crianças, né? Por isso que a partida do Pelé foi tão sentida por mim, por você, por todos que amam o futebol, e para quem não ama, mas que admira o Pelé pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele é, e pela humildade que ele tem, pela simplicidade que ele apresenta para os fãs. Muito por bem. isso, portanto, ele não parte, ele continua com a gente. O legado dele continua com a gente. Pelé, você vai ser o maior de todos sempre, é a nossa referência, sempre será. Então, Pelé, obrigado por tudo que você fez pelo nosso povo, pelas Copas que você deu, pelas alegrias que você deu para todos nós que gostamos de futebol e para quem não gosta. Então, Pelé, fica firme aí, tá? Descansa em paz. Você nunca vai ser esquecido, porque tem uma música do Elmar Santos que ele compôs em homenagem ao Ayrton Senna: Guerreiros não morrem jamais. E isso serve para você também, Pelé. Guerreiros não morrem jamais. Um abraço para a família do Pelé, para os filhos dele, para os netos dele, para a mãe dele, né, que tem 100 anos, né, que ainda não sabe ainda que o filho partiu. O velório vai ser segunda-feira, na cidade de Santos, né, no estádio da Vila Belmiro, um palco que ele viveu os melhores momentos da carreira dele, né? 20 anos, exatamente, né? 20 anos. Que ganhou os maiores títulos dele da vida, né? Tirando as Copas do Mundo, Isso. 2 Libertadores, 5 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos mundiais. E sem falar dos prêmios individuais que ele tem, né? Que para todos foi eleito o melhor jogador do século, né? Atleta do século. Então,
por causa da posse do presidente Lula, né, que vai ser amanhã, o enterro vai ser, o velório e o enterro serão nessa segunda-feira, dia 2 de janeiro. Então, Pelé, obrigado por tudo. E eu quero fazer uma coisa. Sim, vamos fazer sim. uma homenagem para ele? Quando ele fazer um gol, sempre ele fazer ele estedia o pulso, então vamos fazer em homenagem a ele? Isso. Pelé, para você aqui, Pelé, fica em paz, palmas para você, Pelé, um aplauso para você, que você fique em paz aí no plano espiritual. E em 2020, quando Maradona faleceu, Sim. ele falou assim, um dia nós vamos nos reencontrar no céu e vamos jogar muita bola. Então, aproveite essa pelada com Maradona, que você faça muitos gols dele e que você é o maior irmão de todos sempre, sempre. Obrigado, Beleza. Pelé, obrigado por tudo. É isso Obrigado, aí. Pelé.